Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o princípio da vedação ao retrocesso. A gente vai ver alguns sinônimos, vamos ver uma decisão do informativo 726 do STF, uma abordagem histórica, o conceito, uma abordagem jurídica e vamos finalizar sobre uma possibilidade de excepcionar esse princípio. Vamos começar primeiro sobre a abordagem histórica em relação à vedação ao retrocesso. Recentemente eu li um livro de Peter Haberli, é um livro bem fininho, que relaciona a Revolução Francesa com os direitos fundamentais. E lá nesse livro, não que ele tivesse falado o nome do princípio de forma expressa, mas o que ele contou? Ele disse que quando a gente pensa em Revolução Francesa, normalmente a gente só costuma lembrar das coisas boas que dali surgiram. A gente pensa em liberdade, em fraternidade, em igualdade, pensa na concretização desses direitos em uma Constituição Federal, só que nós nos esquecemos de todo o sangue que foi derramado para que justamente esses valores fossem implementados. Então, a partir dessa visão trágica da Revolução Francesa, ele diz que nós só poderemos avançar em direitos humanos, nós só poderemos olhar para o futuro da implementação de novos direitos humanos se nós caminharmos juntamente com aquilo que já foi positivado. Em outras palavras, estabelecido um determinado grau de aplicação dos direitos fundamentais, nós não podemos retroceder mais. Foram lutas e lutas para se chegar no ponto de concretizar liberdade, igualdade e fraternidade em uma Constituição. Então nós não podemos abrindo mão desses institutos já positivados para seguir um novo caminho. Isso seria a visão de Haberli, uma visão histórica. Agora, falando sobre uma perspectiva jurídica do princípio da vedação ao retrocesso, eu queria falar com vocês sobre a visão de Canutilho. Ele é sempre citado quando se fala em vedação ao retrocesso porque ele tem um conceito muito bom. Ele diz: os direitos fundamentais devem ser dotados de garantia e estabilidade em relação às conquistas já alcançadas pela sociedade em relação ao legislador. Canutilho costuma dizer que os direitos fundamentais são direitos subjetivos de natureza negativa. O Estado não pode suprimi-los, e quando ele coloca a vedação ao retrocesso, ele costuma utilizar a vedação ao retrocesso de uma forma estrita, não para todos os direitos fundamentais, mas principalmente para os direitos sociais, saúde, educação. Ligados também, esses direitos fundamentais estão aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica quando falamos em vedação ao retrocesso. Se eles já estão positivados, se esses direitos já estão estáveis no nosso ordenamento jurídico, o legislador infraconstitucional não pode vir e reduzir, reprimir, retroceder em relação a esses direitos. Isso seria a concepção de Canutilho. Agora eu te pergunto, existiria algum tipo de exceção à vedação ao retrocesso? Ou seja, em alguns casos eu poderia retroceder em relação aos direitos fundamentais? A resposta para essa pergunta é positiva. Se o legislador apresentar políticas compensatórias, eu reduzo um direito fundamental que já está positivado, compensando-o de outra forma. Eu diminuo determinado direito, mas eu o compenso como uma forma de alternativa para essa redução. Em relação a isso, o STF já se manifestou. No informativo 726, a gente tem o RE 581-352. O ministro Celso de Mello apreciou uma omissão estatal em relação ao atendimento a gestantes em determinado estado. O ministro Celso de Mello analisou erosão constitucional nesse julgamento, ele analisou escolhas trágicas, reserva do possível, mínimo existencial e, por último, ele falou que a omissão do Estado em oferecer um atendimento melhor e amplo para uma gestante naquele estado estaria concretizando um retrocesso em relação ao direito fundamental à saúde. E aí ele disse: com isso nós não podemos compactuar e é por isso que o STF tem legitimidade
para determinar que seja melhorado esse direito à saúde, implementando uma melhora no atendimento em relação a essas gestantes. Foi isso então que fez nessa decisão, com base em outros princípios, mas tendo como princípio o princípio da vedação ao retrocesso. Para finalizar, eu queria falar com vocês os sinônimos que vêm caindo em provas. O DPE do Rio de Janeiro, em 2012, cobrou um sinônimo do vedação ao retrocesso chamado princípio da proibição da evolução reacionária. Nada mais é do que a vedação ao retrocesso com outra nomenclatura trazida por Canutilho também. Um outro nome utilizado também para vedação ao retrocesso seria o chamado efeito cliquet. Por esse efeito, o alpinista ele só pode praticar um movimento de subida. Atingido determinado ponto na escalada, ele não mais pode retroceder, apenas podendo avançar. Exatamente isso adaptado para uma visão dos direitos fundamentais. A partir da fixação na Constituição Federal de determinados direitos fundamentais, só é possível que o legislador infraconstitucional avance, sem poder reprimir, reduzir, retroceder em relação a esses direitos. Isso seria o princípio da vedação ao retrocesso. Cuidado com esses sinônimos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido esse princípio. Semana que vem a gente se vê novamente. Bons estudos a todos. Tchau!